Olá, boa tarde. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nessa sequência, né, de entrevistas com os homenageados da 7ª edição do Prêmio Destaque Saúde e Vida. E esse ano, pela primeira vez, né, nós estamos recebendo, né, presenteando, homenageando uma empresa de home care que tem feito a diferença aqui na nossa cidade. E conosco está aqui a doutora Luciana Fumian. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. Boa tarde. Boa tarde, né? Então, boa noite, boa tarde. Tudo jóia? Tudo. É um Graças prazer a estar Deus. aqui com Prazer você. todo meu. Conta um pouquinho de você. Vou contar. Obrigado pelo convite, né, primeiramente. Meu nome é Luciana Fumian, sou natural de Bom Jesus, Itabapoana. Bom Jesus. Mas eu estou em Itaperuna há quase 20 anos. É mesmo? Então, eu falo que Itaperuna é como se fosse a minha segunda casa. Sim. Eu sou farmacêutica, minha primeira formação foi como farmacêutica, atuei durante quase 10 anos como farmacêutica, né? Nossa. E fiz medicina depois de mais velha. Mais velha não, depois de mais experiente, Sim, né? isso aí. E aí, terminei agora a medicina, estou terminando minha especialização em cardiologia. E a Homestar foi um projeto, assim, que nasceu no meu coração, né? De uma outra sócia, que é a Lívia, mas depois o Danilo veio agregar com a gente, né? Veio crescer e somar conosco, né? E, assim, eu ainda era farmacêutica, né? Atuava como farmacêutica quando a empresa foi criada, quando a empresa foi fundada. E eu acho que a minha formação também em medicina só veio agregar e ajudar nesse crescimento aí, que é o que a gente busca a cada dia mais. Nós somos muito gratas a Itaperuna, porque nós fundamos a empresa aqui, todo o nosso trabalho, a grande parte do nosso trabalho é desenvolvido aqui na região, né? Então, eu tenho muito carinho pela cidade de Itaperuna, por todos os itaperunenses, né? E só agradecer mesmo a oportunidade e o convite. Que bacana. Nós vamos conhecer, né, sobre a Homestar. Agora eu quero falar com o doutor Danilo, que está aqui com a gente, né? Danilo é super conhecido em Itaperuna, nascido e criado na nossa cidade, Sim, Danilo? sim. Boa tarde, Boa prazer tarde. recebê-lo aqui com a gente. Prazer é meu. Danilo é formado em nefrologia, né, doutor? Sim, eu fiz a minha faculdade em Campos dos Goytacazes, né? Na Faculdade de Medicina de Campos, e depois fiz a minha especialização lá no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. E aí, quando terminei essa especialização, voltei para Itaperuna e comecei a trabalhar com a nefrologia. Bacana. Já estão quantos anos aí? Formei em 1991, são 30 Muitos seis anos, né, de amor e dedicação à Isso. sua profissão. Porque uma situação, eu vejo assim, né, a vida de vocês não é fácil, né? Você lidar com a dor, amenizar, se você não pode curar, amenizar a dor, né? Isso. E o consolar setor, sempre. e o setor de hemodiálise, que é lá do hospital, a gente vê, né? É uma situação bem complicadinha, mas está dando certo, Sim, né? sim. Com atendimento à altura, né, doutor? Faz toda a diferença, O né? setor de hemodiálise é um setor, assim, que surpreende pelo tamanho, né? São quase 200 doentes que a gente tem lá. Nossa, sabe? isso tudo. É bastante. E ainda tem os pacientes que fazem diálise domiciliar, né? Que são a chamada diálise peritoneal automática, que é feita em casa durante a noite. Então, os doentes têm um treinamento, recebem esse material em casa e fazem diálise em casa. E tem a hemodiálise que é feita lá no hospital, que é aí através do sangue e tal. E a doença renal é uma doença bastante Tem difícil crescido de muito? lidar. Tem. Porque, na verdade, é uma doença que tem um diagnóstico subestimado. Muitos médicos ainda não sabem fazer o diagnóstico da doença renal. Então, passa muito doente que poderia ser tratado antes da diálise e só vai descobrir a doença quando tem a diálise. Aí a gente fica mais limitado no sentido de tratar esse doente que só tem a diálise para fazer. O bom mesmo é quando a gente encontra esse doente antes dele precisar de diálise, né? Com certeza. Vamos falar então da Homestar, Isso. né? Essa empresa aí que tem feito a diferença. Quem vai falar como que nasceu, né? Você, doutora. Acho que vou contar um pouquinho, né? Porque o Danilo veio depois, né? É. Então, como eu já comentei um pouquinho, né? A empresa nasceu, assim, foi de uma conversa informal. Eu trabalhava no Hospital São José da Bahia como farmacêutica, né? E
E a minha sócia também trabalhava lá, que é a Lívia, como enfermeira. E um dia estávamos na cantina do hospital e uma parente dela, que mora fora, ia começar com esse atendimento de home care. E isso não era divulgado aqui na região, porque a empresa tem 15 anos, né? Então, a empresa foi fundada em 2010. E lá, naquela época, ninguém se falava de home care aqui na região. E aí, a Lívia comentou sobre isso. E aí, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que, quando algo me chama a atenção, aquilo fica. Enquanto eu não faço, eu não procuro saber o que é, aquilo não sai da minha mente. E aí, eu comecei a perguntar, Lívia, como que é isso? Gente, que legal você prestar uma assistência, conseguir tirar o paciente do hospital e montar toda aquela estrutura na casa do paciente, né? O conforto do lar é totalmente diferente, né? A reabilitação, a qualidade de vida desse paciente. E aí a Lívia começou, Luciana, eu não sei também muito bem, porque minha tia vai começar, eu não sei muito bem, mas eu vou procurar saber. E aquilo ficou assim na minha cabeça, e aí a gente começou a estudar sobre o assunto. E aí, na época, não tinha nenhuma empresa ainda em Itaperuna. Isso há 15 anos atrás. Isso há 15 anos atrás. Nossa, já tem tempo. E aí, nós fomos fazer curso sobre... Fomos conhecer outras empresas também fora. Nós fomos no Rio conhecer uma empresa. Fomos a Campos conhecer uma empresa também que já existia no mercado há um tempo. E aí, surgiu a ideia e a gente começou esse serviço. Com um grande sonho, assim, porque na época a gente não tinha muito recurso financeiro até, né? Eu falo que eu tive que vender meu carro. E meu marido... Ele até implica, porque nós tínhamos 6 meses de namoro e eu pedi um dinheiro emprestado a ele. Ele fala, isso meu tudo Deus! Por um sonho, né? Isso aí. E aí ele fala, meu Deus, como que eu tive coragem de te emprestar? De, com 6 meses de namoro, emprestar um dinheiro para essa moça. É verdade, é muito amor. Não, Aí ele fala, meu Deus, se eu não desse certo, eu falei, não, mas eu ia te pagar, porque eu sou uma pessoa séria, né? E aí, enfim, aí a gente começou trabalhando muito, noites de sono sem dormir. Aquele início, né, que acho que todo empreendedor passa, né? Verdade. E aí, depois de uns anos, né, nós viemos agregar aqui, chamamos o Danilo, né? O Danilo é um médico super conceituado aqui em Itaperuna, né? Um médico, como ele diz, nascido e criado aqui, né? Que construiu toda a sua história, né? Uma história muito bonita na medicina. E nós precisávamos, né, de um médico, de uma pessoa de peso, uma pessoa capacitada para poder agregar a equipe, né? E fazer realmente a diferença. E aí, nós convidamos o Danilo e o Danilo aceitou esse desafio aí conosco. Ei, Danilo, chamou pro time, bateu no peito, é comigo. Isso aí. Danilo, fala pra gente aí o que motivou, né, a empreender nessa área aí, oferecendo o cuidado diferenciado do Homestar. Isso para mim veio muito a calhar esse convite, assim, porque eu sempre tive uma formação muito direcionada para o doente grave, para o doente complexo, né? A minha vida foi sempre direcionada para isso. Então, assim, depois de formar nefrologista, eu continuei estudando e consegui a especialidade, o título de clínica médica e continuei estudando. Depois eu estudei nutrição enteral e parenteral, que é essa nutrição que a gente faz quando o doente não pode comer, né? E além disso... eu já tinha muita experiência com doente de UTI, de doente grave, doente traqueostomizado, doente com sonda. Então, são coisas que eram as coisas que a home care precisava de ter, né, ali orientação para aquele tipo de trabalho. Então, uma coisa que veio a calhar para mim. Então, eu consegui ajudar no início com o treinamento da equipe, treinar, passar sonda, trocar sonda e fazer um monte de coisas que eram pertinentes, né? Você já está há quanto tempo na empresa? Eu acho que já tem uns 12, né? Por aí, era 3 anos que eu entrei, que a empresa já tinha, acho que a coisa eu acho que assim, foi 10, acho que aí. tem mais ou menos isso aí. É muito tempo. Isso aí. E esse cuidado, né, do paciente em casa, isso faz toda a diferença, né? Acho que o objetivo de vocês é justamente esse, né? Trazer esse conforto, essa estabilidade, o paciente estar em família, que faz toda a diferença, não é? Tá perto da família, tá perto do ambiente dele, né? Isso ajuda na melhora do doente. Qual é o propósito da Homestar, né? O que vocês mais acreditam quando se fala em cuidar de pessoas? Eu vejo assim, porque eu tenho uma sobrinha, né, que é nova,
E ela precisa do cuidado de home care. Ela teve um problema sério de diabetes. Ela foi encontrada, já tinha feito muitas lesões. Uma menina nova, com uma vida inteira pela frente, né? E a gente vê, assim, o pai, a mãe, né? Naquela preocupação, naquela esperança de que a coisa possa fluir, possa melhorar, né? Eu vejo que o trabalho de vocês, o objetivo é justamente esse, né? De trazer essa tranquilidade, essa paz e cuidado. Fala para mim. Na verdade, desinternar. Na verdade, assim, o objetivo principal da home care é tirar o doente de dentro do hospital. Porque a home care quer dizer uma internação domiciliar. Então, aquele doente que precisa de certos procedimentos de enfermagem ou até médicos, mas que tem uma estabilidade que possibilita ele ficar fora do hospital, então essa desinternação ela é interessante tanto economicamente quanto que para melhora do doente, entendeu? E fala pra gente, no caso, vocês têm uma gama de profissionais que atuam nesse cuidado, né? Como é que vocês fizeram? Vocês dão treinamento, capacitou esses enfermeiros? É enfermeiro? Sim. Cuidador? Explica aí um pouquinho sobre isso. Realmente, assim, cada paciente é um paciente, né? Então, Sim. assim, geralmente nunca um plano assistencial é igual ao outro, porque o atendimento e a avaliação e o perfil de cada paciente é individualizado. Então, Sim. a gente fala que é um plano individual de cuidados. Então, você pode ter 10 pacientes que dificilmente você vai ter planos de cuidados idênticos para eles, porque cada um é cada um, né? Cada família é cada família, cada paciente tem a sua história, cada paciente carrega, cada família carrega a sua expectativa em relação a esse tratamento. Então, isso tudo é levado em consideração quando a gente faz essa avaliação e a gente inicia esse atendimento, né? Então, esses profissionais, eles são sim treinados, né? São capacitados, até porque é o que a gente estava até comentando, né, Danilo, ali mais cedo. Às vezes as famílias, as pessoas, elas têm a sensação até, claro que o home care é algo muito bom, ajuda muito, realmente você cuidar de um ente em uma situação de vulnerabilidade é muito difícil, mas em contrapartida para as famílias também é uma invasão de privacidade. Sim. Porque você está na sua casa, Verdade. mas você está todo o tempo Com pessoas dentro da sua casa, sua rotina muda. A gente estava até conversando sobre isso, né? E a gente até implicou, tipo, você não pode mais andar de qualquer jeito dentro da sua casa, você não pode falar qualquer coisa. Verdade, doutora. Então, assim, o que a gente busca, acho que o nosso maior desafio hoje é a gente tentar manter o máximo dessa privacidade, ou seja, a gente treinar esses profissionais para que eles, de maneira o mínimo possível, consigam interferir na rotina dessa família. Entendi. Tanto desse paciente, né? Claro que esse paciente vai ter uma rotina, mas mais ainda minimizar essa invasão de privacidade, né? Que realmente às vezes ocorre, né? Em relação aos familiares, em relação aos parentes, em relação à estrutura familiar que já existe ali naquele lar. Eu acho que esse é o nosso maior desafio e o nosso treinamento é voltado para esse objetivo. Bacana, muito interessante. Realmente, essa minha irmã, ela questiona isso comigo. A Consuelo, ela fala assim, Gláucia, depois que a Paulinha adoeceu, esse sistema, né, acabou completamente a minha privacidade. Eu não tenho espaço para mim mais dentro da minha própria casa. São pessoas estranhas dentro da casa. Estranho dentro da sua casa. Agora, também a gente tem que entender que para os familiares é uma tranquilidade muito grande. Por quê? Porque o familiar, por mais que ele ame aquela pessoa, que ele se dedica àquela pessoa, ele não tem capacidade de cuidar como deve ser cuidado, não é isso? Sim. E também eles têm a possibilidade de acompanhar todo esse tratamento também. Quer dizer, ainda tem a tranquilidade deles estarem acompanhando todo esse processo. Aí, no caso, vocês iniciam um tratamento,
né? O serviço. Equipamentos, conta um pouquinho, tudo isso. Tudo que precisar, né? De acordo com o perfil desse paciente, com a necessidade desse paciente, né? Então, às vezes, tem um paciente que precisa respirar com um ventilador mecânico, aquela máquina que o paciente não consegue respirar em ar ambiente sozinho. Ele precisa daquele equipamento, né? Então, o ventilador mecânico. Então, a gente monta toda essa estrutura na casa do paciente. Tá. Então, praticamente tudo que o paciente precisar em casa, né? De acordo com o perfil desse paciente. Porque uma coisa também que eu acho importante a gente falar aqui, Gláucia, é que, às vezes, também, a pessoa mais leiga e tudo que vai assistir a gente, ela confunde um pouco, né, Danilo? A assistência do home care e a diferença do cuidador. Sim, né? Isso que eu ia também perguntar. Isso aí. Então, o home care, geralmente, que é autorizado muitas vezes pelas operadoras de saúde ou até mesmo demanda judicial, o paciente, geralmente, ele tem que ter um perfil, né, que adeque a isso. O que é esse perfil? O paciente, ele precisa ter necessidades de realização de procedimentos técnicos, ou seja, dar um banho, isso um familiar ou um cuidador, se for treinado, né, dependendo da condição, ele consegue fazer. Dar uma alimentação, isso um familiar ou um cuidador, né, se ele for treinado, ele consegue fazer. Agora, tem procedimentos técnicos que é aquilo que você falou, que o familiar, ele não vai conseguir estar apto como um profissional realmente da área. Então, por exemplo, passar uma sonda no paciente, né? Um paciente que às vezes tem uma alimentação enteral, ou seja, usa uma sonda para alimentar, um paciente que tem essa ventilação mecânica, um paciente que precisa de aspirar, que tem muita secreção em vias aéreas e precisa aspirar. Então, ou um paciente que tem aquela lesão por pressão que a gente fala, que antigamente falava, vou falar aqui porque às vezes o pessoal vai identificar mais. Melhor. Aquela úlcera, né? Escara de decúbito que o pessoal falava, que agora se fala lesão por pressão. E às vezes, dependendo do grau dessa lesão, ela precisa ser acompanhada, né, por um profissional mais capacitado, mais habilitado. Então, existe essa diferença também, que às vezes, né, Danilo, a pessoa... mas meu pai ou minha mãe precisa de alguém, não consegue mais ficar sozinho. Isso em decorrência ou inerente da idade, que isso é natural, né? Claro. Então, provavelmente, um idoso com 80, 90 anos, né? Provavelmente ele vai precisar de alguém, ele não pode mais ficar totalmente sozinho, né? Então, essas diferenças que são importantes também, e a gente sempre orienta e explica isso muito bem para a família, né? Quando inicia o atendimento, para que ele possa entender também e para que a gente possa atender também a expectativa dessa família. Sim. Porque, às vezes, a família tem uma expectativa, mas a autorização que é feita para o perfil daquele paciente, às vezes, não é compatível com a expectativa que a família tem. Entendi. Então, isso tudo é abordado, explicado e orientado antes da gente iniciar esse atendimento, entendeu, Gláucia? No caso, a Homestar, ela atende Itaperuna, que você falou, toda a região, Natividade, Porciúncula, Sim, Laje. Hoje nós atendemos praticamente todo o Brasil. Nós temos pacientes na Bahia, temos pacientes no Paraná. Nossa, sim. Que lindo! Nós atendemos hoje mais de 10 estados brasileiros. Existe hoje, porque eu vejo assim, doutora, ou o doutor também pode me informar, existe aquelas pessoas, igual você falou, que precisam, mas que são pacientes de SUS, por exemplo. Existe algum convênio especial da Homestar com SUS, com, no caso, planos de saúde, ou é totalmente particular? Não. Existe, sim. Hoje, até mesmo os municípios, né, já fornecem o serviço de home care, né, para alguns pacientes que precisam. Alguns municípios já fornecem até mesmo sem ser por demanda judicial. Nós atendemos alguns pacientes dessa forma, né, de alguns municípios. As operadoras de saúde, que são os planos de saúde, já têm esse serviço no rol, né, de procedimentos. Claro que é aquilo que eu falei, o paciente ele tem que ter um perfil, né, que Danilo? se enquadra, né, Danilo? Entrar no home care. Geralmente, quando o paciente tem esse perfil, de imediato, né, Danilo, pela experiência que a gente vê, o plano já autoriza. Tá. Geralmente, quando o plano começa a questionar muito, né, Danilo, às vezes são pacientes que não têm muito esse perfil, que aí realmente, né, fica uma questão administrativa mesmo, às vezes né? Judicializa até. Eu estava conversando com o prefeito Lauro Fabre, lá de Varriçai, eu perguntando sobre assistência ao idoso, né? O que a prefeitura oferece, né?
Então, ele estava falando que lá ele tem 250 idosos que recebem esse serviço de home care. Ai. Que ele presta a atenção ao cuidado do idoso em casa com todo carinho. Quer dizer, é uma coisa bacana, né? Porque realmente a família, às vezes, não tem condição. E é muito duro a pessoa chegar no final da vida, né, doutor? E ainda passar por situações difíceis, mais difíceis ainda. É algo, assim, muito sério. A gente fala que é envelhecer com dignidade, né? Justamente. Eu acho que é o mínimo que a gente pode proporcionar para os nossos pacientes, para a nossa população, como o Danilo falou lá na hemodiálise, que também é dar uma qualidade de vida, né, Danilo? Eu acho que a gente também realmente promover um envelhecimento com dignidade dessas pessoas. E a gente fala em envelhecimento aqui, mas, na verdade, independente da idade, né? Glaucia. Existem situações igual essa da minha sobrinha aí, que tinha 28 anos, né? Igual a ela, tem muitos. Sim. Né? Pessoas, né, que sofreram um acidente, né? Que estão sequeladas de alguma forma, né? Tudo isso. Qual o diferencial da Homestar para os outros? Eu acho que o diferencial da Homestar, o principal, é que a gente sempre busca a excelência. Eu acho que o nosso diferencial está também nos nossos valores, né, Danilo? Que a gente estava até conversando sobre isso, que é a humanização. A gente sempre busca trazer um atendimento humanizado, ou seja, fazer com que esse profissional, por mais que a gente saiba que são pessoas diferentes nas casas, mas tentar aproximar ao máximo esse profissional do cuidado e dessa família, criar um vínculo, né, que esse profissional realmente ele desenvolva amor por esse paciente, por essa família. E a gente vê muito isso, porque hoje nós temos pacientes que não saem ou não tipo, a gente tem uma paciente, uma história que ela estava assim, quando a gente começou a atendê-la, ela estava praticamente com depressão, sabe, Glaucia? E depois que ela começou o atendimento, ela é outra pessoa. Então, assim, a família é super grata, tipo, nossa, foi ótimo ter as pessoas... Então, assim, olha só o outro lado também. Foi ótimo ter várias pessoas aqui em casa, porque minha mãe, que não socializava, que estava meio num estado, começando um processo de depressão, ela se sentiu super acolhida. Ela adora receber as pessoas. Ela tem com quem conversar. Ela, apesar de ter os cuidados, né, mas ela se sente totalmente viva, ela se sente amada, ela se sente... Capaz. Viva. Então, essa a palavra. É aquilo que a gente fala, são as dualidades da vida, né? Talvez para uns isso seja uma invasão de privacidade, mas para outros pode é algo maravilhoso e totalmente benéfico. Então, a gente sem contar que a pessoa que ela é indicada para o home care não quer dizer que ela vai ficar nisso a vida inteira, né? Eu acho que é para isso que vocês trabalham, né? Para poder liberar ela o mais rápido, reabilitar novamente. Da mesma forma que no hospital existem critérios para você internar uma pessoa e critérios de alta, a home care também tem critérios de alta. Então, se a pessoa entra no home care com uma úlcera de pressão, com a traqueostomia, aí aquilo melhora, a gente tira a traqueostomia, aquela traqueostomia fecha, a úlcera de pressão fecha, e todos os problemas são resolvidos, aí chega um momento que essa home care pode ser retirada. Entendeu? Aí, no caso, tem os serviços, né? Só para as pessoas entenderem. Serviço de fonoaudiólogo, serviço de fisioterapeuta, o médico que está sempre também. Terapia ocupacional, visita médica. Psicólogo, né, Danilo? Se precisar. Psicólogo, nutricionista. Então tem toda uma equipe funcionando. Não é só enfermeiro, não é só né, aquele que fica ali dia e noite, não. Tem todos os profissionais para acompanhar isso. E toda uma estrutura que tem por trás disso para fazer isso funcionar. Quer dizer, tem nossos funcionários na nossa sede que providenciam o contato com a operadora de saúde, que compram as medicações, que conta essa medicação, que separa essa medicação, que envia para casa de cada um dos doentes. Olha só. É um trabalho árduo enorme. E bonito, né? Humano. Sim. Humanizar esse paciente, né? Doutor,
E a doutora também, se você pudesse deixar uma mensagem, né, para a família, daqueles que confiam no trabalho de vocês, né? Eu acho que a nossa mensagem é a missão da nossa empresa, né? Que é cuidar com amor, honrar histórias e transformar vidas. Eu acho que essa é a grande missão da Homestar. O nosso trabalho todo é voltado em prol disso, né? E eu acho que a gente tem conseguido, ao longo desses 15 anos, trazer um pouquinho disso para as famílias que nos dão a honra, né, de prestar essa assistência, de entrar nos seus domicílios, de participar das suas vidas, de participar das suas histórias, né? E poder, muitas vezes, também fazer até amigos, né, Danilo? Porque tem pacientes, famílias que viram amigos, né? Amigos para o resto da vida. Imagino, porque naquele momento mais, né, melindroso da vida do paciente, mais sofrido, você ter uma mão amiga, você ter uma equipe junto, fortalecendo, desiste não, vamos, eu tô com você e tudo. Isso é muito bonito. Parabéns, viu? Eu quero deixar vocês, né, livres para algo que vocês gostariam de acrescentar, que de repente eu não perguntei. E com certeza, no dia 14, que é o dia da nossa premiação, eu quero entregar esse troféu para vocês, né? Pelas mãos daqueles que vocês cuidam, né? Que eu tenho certeza que gostariam de estar comigo lá entregando esse troféu a vocês. Parabéns. Que Deus continue iluminando a missão de vocês, que é linda, salvar vidas, cuidar, amar. Isso é bacana demais. Fica à vontade, doutor, para as suas considerações finais, algo que o senhor queira acrescentar, que de repente eu não perguntei, passou... Eu queria só te agradecer, Gláucia, porque a oportunidade que você está dando para a gente, para vir aqui falar, e também enaltecer que o seu trabalho também, igualmente, muito importante, que é o trabalho de informar, de mostrar às pessoas o que acontece e o que a nossa cidade tem de bom. Tem de bom, né? E muita coisa de bom boa a gente tem aqui. É verdade, doutora. Eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando da empresa, porque a gente se sente muito honrada e muito orgulhosa mesmo, né, do que nós construímos, né, Danilo? Porque realmente a gente vê que faz diferença na vida das pessoas, né? Sim. Como o Danilo disse, né, eu acho que o seu trabalho também é fundamental, né? Acho que sem ele nós não estaríamos aqui hoje, né? E foi um prazer te conhecer, né? Uma pessoa tão simpática, alegre, né? Cheia de vida, né? Que deixa a gente tão à vontade aqui, né? E aí, quando eu cheguei, né? Eu até impliquei com você, que ela toda à vontade aqui falando. Falei, calma aí, mas eu não tenho essa maestria toda, assim, para falar na frente das câmeras, né? Mas, assim... Você deixou a gente super à vontade, né? Ficou muito tranquilo. E eu gostaria de agradecer, porque apesar de eu não ser originária daqui de Itaperuna, né? Eu me sinto uma itaperunense de coração. Receba o carinho do nosso povo acolhedor. Obrigada. Tá bom? Bem, encerramos por aqui, né? Em breve, mais entrevistas com esses profissionais maravilhosos que fazem a diferença na saúde de Itaperuna e de toda a nossa região.